Olá, mis alunos. Vámonos a nuestra aula de espanhol. Muito bem, turminha do nono ano. Vamos começar com a correção da página 71. Vamos lá. Identifica se as frases estão em discurso direto, DD, ou discurso indireto, DI. Tienes que cuidar mejor de tus dientes, me dijo mi dentista. Discurso direto, porque tá exatamente o que o dentista falou. A comer, gritou minha abuela. Discurso direto. Marisa me perguntou se eu queria passar as vacações com sua família. Discurso indireto. Juan me revelou que Julieta le gusta. Discurso indireto. Mariana gritou: cuidado. Discurso direto. El profesor de matemáticas nos dijo que no fuimos muy bien en la prueba. Discurso indireto. Podemos perceber, que o discurso direto é quando tem a fala precisa de como foi dito e não uma pessoa dizendo o que foi falado. Tipo, Juanjo me revelou que Julieta le gusta. Se tivesse assim, Juanjo me disse, abre aspas, Julieta me gusta, fecha aspas, seria um discurso direto. Mas como está dizendo aqui, Juanjo me revelou que Julieta le gusta, discurso indireto. É mais fácil nos textos, por quê? Porque os discursos diretos sempre tem uma parte da fala, entre aspas. Porque foi outra pessoa que falou, ou seja, um discurso direto. Escribe as frases em discurso indireto utilizando o verbo introdutor em passado. Muito bem. Raquel, senhora, quanto custam esses guantes? Isso está no discurso direto. Vamos mudar para o indireto. Raquel le perguntou, o verbo introdutor, perguntou no passado a la senhora quando custavam aqueles guantes. Esse aqui é o verbo introdutor no passado. Carolina, Julia, te gostaria de conhecer um país africano? Para mudar para o discurso indireto, Carolina le perguntou a Julia se lhe gostaria de conhecer um país africano. Simona, no me gustan los pasteles de chocolate. Simona me dijo que no le gustaban los pasteletes de chocolate. Eduardo, prefiero las películas de terror que las de acción. Eduardo me dijo, esse, é o verbo introdutor no passado, que preferia las películas de terror que las de acción. Então, o verbo introdutório é o que permite que você transforme a frase do discurso direto para o discurso indireto. Muito bem. Continuando. Tem o texto, aqui, que é uma fofoca. Aí vamos ver. Porque o mensaje original não é o mesmo que o mensaje final. Gabriel reprodujo lo que había escuchado, pero con cambios en el verdadero mensaje. Ele reproduziu o que havia escutado, mas mudou algumas coisas na mensagem. Retira del diálogo um exemplo de discurso direto. Bien, pero asustada con lo de Juan. Retira del diálogo un ejemplo de discurso indirecto.
Gabriel me disse ao verbo introdutor no passado que Natalia está embarazada y que su hijo es de Juan. Si Gabriel hubiera escuchado correctamente lo que Natalia había dicho, ¿cómo él lo contaría en discurso indirecto? Natalia dijo que estaba asustada con lo que pasó con Juan. Viu? Essa é a correçãozinha dessa parte. Na questão 4. Completa los espacios con el verbo decir o con el verbo hablar en las personas y tiempos indicados. Mi sobrino habla, presente do indicativo, né? O verbo hablar. Mi sobrino habla inglês muy bien. No pretérito indefinido. Ayer Luce me dijo que iba de compras com sua madre. Verbo decir, presente do subjuntivo. Lo mejor es que me digas toda la verdad. Chicos, no hablen alto, que Sarita está dormindo. Imperativo ou negativo, por isso tem um no. E lembrando, né? A diferença entre dizer e falar é... O verbo falar significa afirmar, opinar ou relatar algo. E o falar é a ação de falar. Ok? Muito bem. Continuando. Dona Elena ha ganado un celular de su hijo, pero todavía no sabe manejarlo muy bien. Su nieto Alejandro, de 10 años, le está ensinando como usar a internet adequadamente. Escute o diálogo e conteste as perguntas. Escutamos o diálogo na aula passada, vamos lá. Dona Helena lleva pouca experiência com aparatos eletrônicos e internet? Verdade. El móvil de Dona Eleta está roto? Falso. La madre de Alejandro é quien le ha enviado el virus a su abuela? Falso. Dona Helena perdió todas as fotos e áudio. Verdade. Contesta as perguntas. Qual foi o erro de Dona Helena que le custou suas fotos e áudios? Pinchar em uma promessa de descuento em supermercados que em realidade era um vírus. Ou seja, clicou onde não devia. Que conselhos le dio Alejandro a sua abuela sobre o uso de internet? Que não pinchara em coisas sospechosas e descargara as fotos a um ordenador. Que forma de tratamento usa Alejandro com sua abuela? Por quê? Alejandro trata sua abuela por usted, que é uma forma de tratamento que denota respeto. ¿Por qué Dona María le envió un virus a Dona Helena? Seguramente, Dona María não sabia que se tratava de um vírus. Viu? Por isso, cuidado quando ficarem clicando nas coisas. Temos a ler aqui na palestra várias coisas de emoticons. E vamos lá. Marca para B para verdadeiro ou F para falso en las afirmaciones. El emótico es la síntesis de emoción y icono, ¿verdad? Los emojis fueron creados por un profesor estadounidense, falso. Una red de restaurantes ha conseguido que la paella tenga su propio emblema, falso. El emoticono surgió por la necesidad de expresar el sarcasmo, ¿verdad?
Lê trecho e a continuação contesta as perguntas. ¿Qué significa estereotipo? En ese caso, es una idea o concepto aceptado por la mayoría de las personas de cómo es y cómo se comporta un determinado pueblo o nación. São os estereótipos que a gente já ouviu falar e vive vendo na internet. ¿Cuáles son los estereotipos de los brasileños? Algunos de los estereotipos del Brasil é que os brasileños sabem sambar e jogar a futebol e que são pessoas que sempre mantêm em bom humor. Ou seja, eu posso dizer que eu sou totalmente fora do estereótipo, porque eu não sei sambar, não sei jogar futebol e nem sempre estou de bom humor. Viu? Por isso são estereótipos. ¿Te parece que los estereotipos reflejan fielmente el pueblo de una nación? Justifica tu resposta. Pessoalmente, não, mas é uma resposta pessoal. Depende de cada um de vocês. Ok? Continuando. Vimos essas sons, né? Então vamos lá. Don Quijote era conhecido como el ingenioso hidalgo de la Mancha. Manuela se ha roto el hueso de la pierna. La hija de mi madrina es ingeniera. ¿Qué hambre comería ahora? Un gran hamburguesa con papas fritas. No creas em chismes e habladorias. Muito bem. As questões da página 78 e 79 e 80 tem todas as respostas na página 81. Então não é necessário corrigir. Vocês podem corrigir por vocês mesmos. Com isso, nós vamos agora para a generação dos eres. E vamos. Primeiro vamos observar essas imagens. Tem uma usina eólica, uma usina hidroelétrica, uma usina termoelétrica e uma casa com painéis solares. Ou seja, a gente pode dizer que são todas energias renováveis ou energias que causam pouco impacto ao meio ambiente? Em parte, sim. Vamos estudar mais sobre isso. Primeira coisa que vamos acompanhar é o áudio 18, né? Marcelo é professor de ciências e está ensinando a seus alunos sobre os biocombustíveis. Escute o áudio. Muito bem. Biocombustível, como você pode dizer, né? Combustível vivo. Não é combustível fóssil. Áudio 18. Vamos entender um pouco mais sobre biocombustíveis em espanhol. 18. El tema de la clase de hoy es biocombustibles. La clase pasada hablamos al respecto de la crisis energética de los combustibles fósiles y sus perjuicios al medio ambiente. Esta semana vamos a hablar sobre energías alternativas. ¿Alguien sabe qué son los biocombustibles? Profe, son combustibles producidos a partir de biomasa, es decir, de materia orgánica animal y vegetal. Me parece que Brasil es referencia en la producción de biocombustibles. Muy bien, Juan. ¿Cómo sabes algo tan difícil? Leí el libro, profe. Ahora lo entendí. ¿Alguien conoce algún ejemplo de biocombustible? El bioetanol. Muy bien, Felipe. El bioetanol es producido en Brasil por medio de la caña de azúcar.
Sin embargo, también puede ser producido con maíz, remolacha, trigo o semillas oleaginosas. Otro biocombustible es el biodiesel, que puede ser obtenido a partir de grasa vegetal, de residuos como de frituras y grasas animales. Profe, ¿los biocombustibles pueden ser considerados energías limpias? No, los biocombustibles no pueden ser considerados energías limpias, pues producen carbono en su combustión, aunque sea en menor cantidad de los combustibles fósiles. Sin embargo, aunque no sean combustibles totalmente limpios, presentan ventajas importantes. Mi papá no utiliza el etanol en nuestro auto porque dice que el precio no compensa cuando se compara el rendimiento del auto con la gasolina. Sí, Diana, pero se espera que en el futuro próximo el precio de los biocombustibles sea mucho menor que el precio de la gasolina o del diésel. Eso porque los biocombustibles pueden ser fabricados con muchos materiales diferentes y renovables. ¿Y por qué los biocombustibles no sustituyen los combustibles fósiles? Porque todas las fuentes de energía presentan desventajas y los biocombustibles no son diferentes. Por ejemplo, hay estudios que muestran que el proceso de producción de los biocombustibles genera mucha contaminación al aire. Además de eso, la demanda de cultivos para la fabricación del combustible podría afectar los precios de los alimentos. Profesor, no he comprendido por qué el precio de los alimentos puede aumentar con el cultivo de la materia prima para los biocombustibles. Áreas agrícolas más cercanas a las principales rutas de distribución en las que antes se producían alimentos están dando lugar a la producción de materia prima para los biocombustibles. Así, la producción de alimentos pasa a áreas más lejanas, lo que impone un aumento de precio del producto final debido al desplazamiento. En la próxima clase hablaremos sobre las hidroeléctricas, que son las principales fuentes de producción de energía en Brasil. Muito bem. Vimos aí, né, sobre os biocombustíveis e logo depois vem uma atividadezinha para responder sobre a interpretação desse texto. Continuando. Para desarrollar, observa as imagens e conoce essas fontes de energia: energia eólica, energia geotérmica, energia solar, energia hidráulica, energia mareomotriz e energia nuclear. Muito bem. Dessas daqui, somente a nuclear não é considerada uma fonte de energia renovável. Por quê? Energia eólica usa a força dos ventos. A geotérmica usa o calor do próprio solo, do próprio planeta, para aquecer a água, transformá-la em vapor e fazer as turbinas girarem. Energia solar, né, que converte luz e calor do sol em energia. Energia hidráulica, que transforma a energia cinética da água em energia potencial, e quando passa de energia potencial que está acumulada na represa pelas turbinas de novo em energia cinética, converte essa energia cinética em eletricidade. Energia mareomotriz significa usar a força das marés para gerar energia. E a nuclear, ela funciona quase como a geotérmica. Por quê? Ela usa radiação para aquecer a água, transformar ela em vapor, e esse vapor é usado para girar as turbinas que geram energia. Ou seja, essa fumaça que sai aqui é vapor de água. Mas por que a nuclear é perigosa? Chernobyl é o melhor exemplo que eu posso dar. Se quiserem entender um pouco mais, pesquisem, porque foi uma história assustadora e horrível. Muito bem. Chegando aqui, eu quero que não se esqueçam de deixar o link
E um comentário dizendo qual dessas aqui não é uma fonte de energia renovável. Qual é a mais perigosa? Muito bem, já tem uma atividade aqui embaixo e outra atividade aqui do lado. Muito bem. Pensem bem. Vamos a reflexionar. Expresiones de opinión con subjuntivo e infinitivo. Observa las frases. Creo que los biocombustibles son la solución para la disminución de la contaminación del aire por los medios de transporte. Y a otra, no creo que los biocombustibles sean la solución para la disminución de la contaminación del aire por los medios de transporte. Aqui é acredito, ou seja, afirmativo, né? Uma expressão de opinião afirmativa e uma expressão de opinião negativa. Vamos entender melhor. As orações apresentam o verbo ser em modos verbais distintos. A primeira, no modo indicativo, são, né? Que é ellos son. E a segunda, no modo subjuntivo, sejam. Viu? Ambos na terceira pessoa do plural. Continuando. Observe a tabela. Para expressar uma opinião afirmativa ou mostrar acordo, quando a oração principal é afirmativa, utilizamos o verbo de la oración subordinada em indicativo. Para mim, verbo indicativo, me parece que o uso de los biocombustibles apresenta muitas vantagens. Desde meu ponto de vista, aí mais o indicativo do verbo, né? E continua. Em minha opinião, me parece que, creio, pienso, opino, supongo, considero que, mais o indicativo e o resto da frase. Ou seja, isso é uma opinião afirmativa ou mostrar acordo. Para expressar uma opinião negativa ou mostrar desacordo, quando a oração principal é negativa, utilizamos o verbo da oração subordinada em subjuntivo. Não me parece que sejam, presente. Não me parece que o uso de los combustibles presente muitas vantagens. Não creio que, continua. Não opino, não supongo, não considero que. Lembrando, se for afirmativa, o verbo vai ficar no indicativo. Se for negativa, o verbo é no subjuntivo. Quando a oração principal indica dúvida ou desconfiança, de forma afirmativa ou negativa, utilizamos o verbo da oração subordinada em subjuntivo. Dudo que, talvez, quizás, no es probable que, entenderam? Dudo que el uso de los biocombustibles supere el uso de los combustibles fósiles. Viu? Lembrando, para expressar opinião afirmativa ou acordo, use isso aqui mais o indicativo.
Para expressar uma opinião negativa ou desacordo, use isso aqui mais o subjuntivo. Para expressar dúvida, talvez, quizás, não é provável, duvido que, mais o subjuntivo. E para expressar valorização, me parece, creio, penso, opino, considero, mais adjetivo que emite juízo, indignante, incrível, raro. Me parece raro que sejam caros. Me parece raro, não, creio, incrível, ou penso que é incrível que tarará, tarará, tarará. Então, para expressar um valor vai usar isso aqui, mas o adjetivo que permite um juízo, que é indignante, incrível, raro, estupendo, magnífico, honra, mais que, mais o subjuntivo. Ó. Me parece incrível que os biocombustibles sejam pouco utilizados em nosso país. Viu? Vemos aqui, ó. Para mim, mais indicativo. Me parece que, ou para mim, o uso de los biocombustibles apresenta muitas vantagens. Viu aqui? Afirmando. Desde ponto de vista, o uso de los biocombustibles apresenta muitas vantagens. En mi opinión, el uso de los biocombustibles presenta muchas ventajas. Me parece que, creo, penso, quando é negativo. No me parece que el uso de los biocombustibles presente muchas ventajas. Mesma coisa aqui no subjuntivo, né, de expressão de dúvida e de valorização. Me parece incrível que os biocombustíveis sejam pouco utilizados em nosso país. Em espanhol, sean. Escreva frases para expressar acordo ou desacordo utilizando os elementos seguintes e uma expressão de opinião de tua escolha. De acordo. Ó. Contaminación ser problema grave en los océanos. Então vamos pensar aqui. Para mim, la contaminación en los océanos es, né? Es un problema grave. Entenderam? Ó? Eu usei o para mim. Para mí, la contaminación en los océanos son, verbo ser, no presente do indicativo, son un problema grave. Desacordo, vamos lá. Não creio que la energía solar substituirá a energia elétrica em los hogares. Viram? Aí vocês façam os outros. Continuando a atividade. Tem mais atividade na página 92, incluindo um exemplo aqui, né? Vamos ver aqui como faz. Completar as frases conjugando o verbo entre parênteses da forma adequada. Se for afirmativo, vai ser no indicativo. Se for uma negação, vai ser no subjuntivo. Se for em dúvida, no subjuntivo. Ou seja, a gente só precisa entender que se for para expressar uma opinião afirmativa, vai ser no indicativo. As demais, será tudo no subjuntivo. Isso facilita vocês de aprenderem. Reescreva as frases, identificando os erros e justificando as mudanças realizadas. E a 4. Utilize os verbos de opinião com modo indicativo ou subjuntivo e relacione sobre as seguintes situações.
Observe o exemplo. Utilizó muchos vasos de plástico porque bebo mucha agua en mi trabajo. Creo que es mejor llevar un vaso individual para tu trabajo, para que puedas reducir el uso de ese objeto que tarda mucho a su decomposición. Ou seja, aqui, ó, sempre echo papel na calle porque quase nunca encontro na basura. Sempre jogo papel na rua porque quase nunca encontro uma lixeira. Aí você vai fazer o quê? Você vai ou afirmar ou discordar aqui, né? Com sua própria opinião, em espanhol. A quinto, né? Faça perguntas que sigam um companheiro e toma nota de suas opiniões em tu caderno. A quinta questão, não precisa responder. Ok? Agora vamos escutar o áudio 19, né, para a nossa próxima atividade. Áudio 19. 19. El día 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Esta fecha fue creada por la ONU, Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de concienciar a la población sobre el uso responsable de este recurso tan imprescindible en nuestras vidas. La Declaración Universal de los Derechos del Agua la define como la savia de nuestro planeta, siendo la condición esencial de vida de todo ser vegetal, animal o humano. Pero, una pregunta, ¿es el agua un bien infinito? Creo que sí, porque nuestro planeta es conocido por planeta agua por la gran cantidad de mares y océanos. Es verdad que 2/3 del planeta Tierra es formado por agua. Sin embargo, poca cantidad, cerca de 0,008% del total de agua de nuestro planeta, es propia al consumo. Además de eso, gran parte de las fuentes de agua, ríos, lagos, sigue siendo contaminada por el hombre. La falta de agua ya es una realidad en muchas regiones del mundo y siguiendo así, aunque el planeta tenga una gran cantidad de extensión cubierta por este líquido tan precioso, podrá faltar, en un futuro no muy lejano, agua para el consumo de gran parte de la población mundial. La Declaración Universal de los Derechos del Agua también dice que el equilibrio y el futuro de nuestro planeta dependen de la preservación de agua y de sus ciclos. Estos deben permanecer intactos y funcionando normalmente para garantizar la continuidad de vida sobre la Tierra. Este equilibrio depende, en particular, de la preservación de los mares y océanos, por donde los ciclos comienzan. ¿Qué me toca a mí para que no falte agua? ¿Sabías que podemos ahorrar cerca de 100 litros por baño si cerramos la ducha al enjabonarnos? Sí, o sea, a nosotros nos toca hacer un uso consciente del agua, reduciéndola y reutilizándola en nuestra vida cotidiana. Al cepillarte los dientes, enjuaga con agua de un vaso. Así economizarás 3 litros de agua. Cierra bien los grifos. Averigua si no hay vaciamiento de agua. Si lo identificas, entra en contacto con la empresa de saneamiento. Reutiliza el agua del lavado de la ropa para la limpieza de la casa o para lavar el coche. Haz la limpieza de aceras y patios con escobas. Sea consciente. El agua es nuestra fuente de vida. Muito bem. Economizamos água, por favor. Aqui vem um exercício sobre esse áudio que acabamos de escutar. Lembre-se, voltem para a videoaula sempre que precisarem ouvir o áudio,
viu? E caso precisem do áudio separado, creio que pelo WhatsApp eu possa mandar, pelo menos para os Androids. Quem é iPhone, quem é maçãzinha tá ferrado. Na página 95 temos um texto para ler e responder às atividades. Muito bem. Opa. Com isso, vamos ouvir os últimos áudios para a última atividade do capítulo. São os áudios 20 e 21. Escucha la pronunciación de las palabras del cuadro. ¿Cuántos sonidos hay en las letras destacadas? Vamos lá. Áudio 20. 20. Casa. Koala. Karaokê. Cifra. Queso. Kilómetro. Aquí. Camino. Celebración. Acta. Mais uma vez, prestem bastante atenção nos sons. 20. Casa. Koala. Karaokê. Cifra. Queso. Kilómetro. Aquí. Camino. Celebración. Acta. Muito bem. Vimos aí, né, quantos sons a gente conseguiu escutar nessas palavras destacadas. Agora vamos escutar o áudio 21 para responder a questão 2. Também será ouvido 2 vezes. A. Fueron descubiertas nuevas fuentes de petróleo en Brasil. B. La producción de energía es vital para nuestra sociedad. C. El kilo del queso está muy caro. ¿Tiene algo que ver con la producción de biocombustibles? D. El koala está en peligro de extinción. 21. A. Fueron descubiertas nuevas fuentes de petróleo en Brasil. B. La producción de energía es vital para nuestra sociedad. C. El kilo del queso está muy caro. ¿Tiene algo que ver con la producción de biocombustibles? D. El koala está en peligro de extinción. Isso. Com isso, né? Vamos terminando a nossa aula. Não nos esquecendo que a agenda são as páginas 87 até a 97. Ou seja, a agenda vai das páginas 87 até a 97. Vou até desenhar aqui, ó. 87 a 97. Não se esqueçam. Com isso a gente vai acabando a nossa aula. Não deixe acumular matéria. E boa sorte nos estudos.